Olá, amigos! Estamos de volta com mais uma aula de desenho geométrico. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes e hoje nós vamos falar sobre arco capaz. Essa é a nossa aula número 6 para o 8º ano. Mas para a gente falar de arco capaz, a gente precisa antes dar uma lembrada em dois tipos de ângulos que aparecem para a gente assim constantemente. Um deles é o ângulo central e o outro é o ângulo inscrito. É bem fácil da gente identificar os dois pelo seguinte: o ângulo central, ó, o próprio nome já diz, ó, o vértice ele está exatamente no centro da circunferência. Já o ângulo inscrito, o vértice do ângulo, ó, tá vendo? O ângulo é o vértice dele. O vértice dele ele pertence à circunferência, ok? Ele fica em cima da linha da circunferência. Agora, o que é especial desses ângulos? Por exemplo, se esse arco aqui é um arco que mede 50 graus, esse ângulo medirá também 50 graus. Ou seja, no ângulo central, o arco ele tem a mesma medida que o ângulo. Já no ângulo inscrito, a gente tem uma outra situação. Se eu tenho, por exemplo, um arco, esse arco aqui, ó, de 40 graus, o ângulo inscrito, né, que é esse ângulo aqui de dentro, ó, tá vendo? Esse ângulozinho, ele será a metade do valor do arco. Se o arco mede 40, o ângulo vai medir 20 graus. Bem fácil, né? Ângulo central, arco, tem a mesma medida que o ângulo. Ângulo inscrito, o arco tem o dobro da medida do ângulo. Vamos ver alguns exemplos, alguns exercícios bem facilzinhos, só para a gente pegar ritmo, não é? Olha lá. Determine o valor de x nas figuras. Eu tenho aqui, ó, esse arco medindo 60 graus. Eu quero saber a medida do ângulo x. Repara que esse ângulo x, ó, é um ângulo inscrito. Então, a medida do x vai ser o quê? A metade do arco. 60 sobre 2, que é igual a 30 graus. Moleza, né, gente? Outro exemplo. Eu tenho aqui um ângulo 120 graus, ok? Esse ângulo de 120 graus, ele é um ângulo central. Ó. Então, ó, se esse ângulo mede 120 graus, esse arco aqui, ó, também vai medir 120 graus. Consequentemente, o ângulozinho x, ó, que está aqui dentro, ó, o ângulo x, ele vai ser a metade de 120. Ó. Então, o x vai ser a metade de 120. 120 dividido por 2, 60 graus. Bem fácil também esse aí, certo? Mais um para a gente fechar aqui. Eu tenho esse ângulo x, ó, pintei ele de amarelinho. Esse ângulo, ele é inscrito. Tá vendo? Ele está na circunferência aqui. Ó. Mas qual é o arco relativo a ele? Ó? Esse arco todinho aqui. Ó. Se essa reta é diâmetro, passa pelo centro, esse arco vai medir quantos graus? Exatamente, você pensou certinho. 180 graus. Ó. Esse arco mede 180 graus, logo esse ângulo x, se é inscrito, x vai ser o quê? 180 dividido por 2 igual a 90 graus. O que é interessante, ó, que todos os ângulos, tá vendo? Se eu traço aqui, ó, esse outro ângulo aqui, ó, ele também vai medir 90 graus. Ó. Se eu traço esse outro aqui também, ó, ele também medirá 90 graus. Agora nós vamos traçar um arco capaz. Vamos lá.
como é que nós vamos fazer esse arco capaz? Ele tem alguns procedimentozinhos, mas, assim, nenhum deles você tem dificuldade, você sabe traçar todos eles. Então, ó, vamos começar. Primeiramente, a apostila ela segue uma linha, algumas outras escolas ensinam de outra maneira, mas cada um tem um método. Eu, por exemplo, eu gosto de criar os meus métodos de solução. Então, esse daqui eu vou fazer, tá? Seguindo os moldes da nossa apostila. Então, eu quero construir um arco capaz, certo? De ver um segmento, o segmento está aqui, segundo um ângulo de 60 graus. Então, ó, eu vou ter que construir um ângulo de 60 graus aqui, ó, aqui embaixo. Como é que a gente faz isso? Bom, eu vou pegar o meu compasso e a gente sabe construir um ângulo de 60 graus, não é? É como se a gente tivesse que construir um triângulo equilátero. Mas vamos lá, faço um arco para cá, faço um arco para cá, boto a ponta seca aqui, ó, onde a minha curva se encontrou com o segmento, faço um arco para o outro lado, faço um arco para o outro lado, aonde eles se encontraram, quando eu ligo aqui, ó, a essa extremidade, eu tenho um ângulo de 60 graus. Vou fazer minha retinha aqui, ó, ok? Esse é um ângulo de 60 graus. Primeira parte do problema foi resolvido. Eu poderia ter feito assim, ó, poderia ter pego o próprio esquadro, ó, que ele tem esse ângulo aqui de 60, ó, e poderia ter colocado ele aqui, ó, certo? E riscado, estaria o meu segmento ali, com o ângulo formando aí, com o nosso segmento de reto de 60 graus. Eu vou aqui nomear, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto A, e esse ponto aqui, ó, de ponto B, é o nosso segmento AB. Qual é o nosso próximo passo agora? Eu vou ter que traçar uma perpendicular a essa reta que passe aqui pelo ponto A. Aí tem várias maneiras de você fazer isso. A nossa apostila ela ensina você a fazer utilizando o compasso. Mas, se você quiser utilizar os esquadros, não tem problema. Olha aqui, ó. Você lembra? Você sabe utilizar os esquadros, ó. A linha aqui gira, ó. Só marcar aqui, certo? Mas eu vou seguir o padrão da apostila. A gente bota a ponta seca aqui no ponto, abertura qualquer. Eu vou marcar o ângulo aqui, ó, em 2 lugarzinhos, ó. Ó, 1, 2. Tá vendo? 1, 2. Esses dois aqui. Ó. Vou até fazer pontinho para visualizar, a gente visualizar melhor. Agora eu preciso fazer aquele xizinho para ligar o ponto, não é isso? Ó, aí agora eu coloco a ponta seca aqui em uma dessas extremidades, abro mais do que o meio, faço um arco para um lado, ponta seca aqui nessa outra extremidade, faço um arco para o outro lado, até eles se encontrarem, né? Quase que não se encontram. Vamos lá. Aqui nós temos o ponto de encontro, né? Quando eu ligo esse ponto ao ponto A, eu tenho a perpendicular. Então, ó, eu vou ligar esse ponto ao ponto A e vou fazer a perpendicular. Bem grandona. Ok? Fiz aqui primeiramente um ângulo de 60 graus, tracei essa reta. Aí agora tracei uma perpendicular a ela, passando pelo ponto A. O próximo passo agora é traçar a mediatriz do segmento AB. Ó. Eu tenho que traçar uma reta perpendicular a AB. E é o que nós vamos fazer. Ó. Bota a ponta seca em A, abertura maior do que o meio.
vou fazer aqueles dois xizinhos, né? Lembra aqueles dois xizinhos? Isso, xizinho para baixo. Faço boto a ponta seca no B. Faço aqui, ó. Isso todo mundo já sabe traçar, né? Tá vendo? Tenho esse pontinho e esse pontinho aqui de baixo. Quando eu ligo os dois, eu tenho a nossa mediatriz de AB. Aonde essas duas retas se encontraram, ó, a mediatriz de AB e essa reta perpendicular, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto O. Esse ponto O, ele vai ser o centro da nossa circunferência. Ele vai ser o centro da nossa circunferência. Eu vou colocar a ponta seca do meu compasso no ponto O. Eu vou abrir com abertura, ó, tanto faz, ó, ou OB, ou OA, é a mesma coisa, tá vendo? OA ou OB, mesma coisa. E vou traçar o nosso arco, né? Ó. Então, ó, esse arco que nós traçamos aqui, ó, é o arco capaz de enxergar o segmento AB. Uma coisa interessante, ó, se você pegar aqui, ó, tá vendo? O nosso esquadro, ele tem um ângulo de 60 graus aqui, ó. Lembra, ó? 30, 90 e 60, ó. Se eu colocar aqui, ó, traço, ó, o ângulo aqui, ó, ângulo inscrito, segmento AB, ângulo de 60, ó. Coloco aqui também, ó, ângulo de 60, segmento AB. Ok? Agora nós vamos construir um arco capaz de ver um segmento de 90 graus. Bom, procedimento exatamente o mesmo. Vou colocar aqui, ó, A, aqui B, segmento AB. Eu tenho que traçar primeiro o ângulo de 90 graus. Aí, esse ângulo de 90 graus, ó, aí a gente pode usar várias técnicas, não é? Aquela do ponto no final do segmento, lembra? Que você faz um arco aqui, ó. Aí depois pega essa medida, marca 3 vezes. Mas eu vou facilitar a coisa, ó. Eu vou traçar uma perpendicular. Mas vai ser uma perpendicular que eu vou traçar com os esquadros, ó. Vou colocar aqui. Girei o esquadro, ó, tracei a nossa perpendicular. Você pode fazer de qualquer maneira, tá, gente? Bom, já tracei a nossa perpendicular. Qual era o nosso segundo passo, lembra? A gente tinha que traçar uma perpendicular a essa, né? Aqui está o ângulo de 90, ó. Tinha que traçar uma perpendicular a essa que passasse pelo ponto A. Epa, mas espera aí. Se eu traçar uma perpendicular, essa reta vai coincidir com o nosso segmento AB. Então, o próprio ponto, o ponto O, ele vai estar aqui, ó, no segmento AB. Então, eu vou simplesmente traçar aqui a mediatriz de AB. Tracei a mediatriz de AB, ó. O nosso ponto O é esse aqui, ó. É o centro da nossa circunferência. Então, vamos fazer o arco capaz de enxergar o ângulo de 90 graus. Ó. É esse arco aqui. Ó. É a própria semicircunferência. Ó. Fortalecer bem aqui. Ó. Tá vendo? Se eu coloco aqui, ó, 90 graus, ó. Ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Eu vou fazer a mão para vocês enxergarem melhor. Se eu fizer esse ângulozinho aqui, ele vai ter 90 graus. Esse ângulo aqui também vai ter 90.
Esse aqui também vai ter 90. Esse aqui também vai ter 90. Ok? E para finalizar, vamos construir um arco capaz de enxergar, né, o ângulo de um arco capaz para o ângulo de 120 graus. Esse ângulo aí também, ó, eu poderia fazer da seguinte maneira, ó. Eu poderia construir um ângulo de 60 graus para cá. O suplemento do ângulo de 60 é o ângulo de 120 graus. Ó. Vou fazer aqui rapidinho, aqui no cantinho. Ó. Ó, aqui está o meu segmento. Se eu faço para cá um ângulo de 60, esse outro ângulo que sobra é o 120, né? Porque 60 mais 120, 180, tá vendo? O ângulo todo. Mas eu vou usar, para fazer o meu ângulo de 120, até mesmo para a figura ficar limpinha, eu vou usar os esquadros. Ó. Eu tenho 90, um ângulo de 90, e eu tenho um ângulo de 30. Eu vou juntar os dois aqui, ó. Por isso que é bom também você saber fazer a composição de ângulos usando os esquadros. Ó. 90, vou juntar o 30 aqui, ó. Certo? Venho, e aqui, ó, eu traço o ângulo de 120 graus, ó. Ok? O que eu vou fazer agora? Deixa eu aumentar mais ele. O segundo passo é traçar a perpendicular que vai passar aqui no ponto A. Ó. Ponto A, ponto B, eu vou traçar perpendicular aqui, ó. Certo? Vamos usar a técnica do compasso. Ponta seca no A. Vou marcar, ó, os dois lados aqui, né? Dois arcos congruentes. Agora eu boto a extremidade de um deles, abro mais do que o meio, passo o arco para um lado. Com a mesma medida venho aqui do outro lado. Vou fazer o arco para o outro lado. E eu vou, quando eu ligar esse pontinho ao ponto A, eu tenho a reta perpendicular. E agora, mediatriz do segmento AB. Ponta seca no A, abertura maior do que o meio, faço aqueles dois arquinhos aqui, ó, especiais, que eles se encontram, né, para fazer aquele famoso xizinho, certo? E agora eu venho nesses dois pontos aqui, esse aqui e esse aqui, eu ligo, tenho aí a mediatriz do segmento AB. Aonde a mediatriz encontra aquela reta perpendicular que eu tracei, nós temos o ponto O. Aqui está o ponto O. Agora é só colocar a ponta seca no ponto O, ou a abertura OB, tá vendo? Ou OA é a mesma coisa, certo? Mesma coisa. E traçar o ângulo. Traçar o arco, perdão. Ó. Aqui está o arco capaz de enxergar um ângulo de 120 graus. Ok, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido aí essa aula, que vocês tenham gostado. Ok? Fiquem com Deus. Bons estudos, tá? Logo, logo estaremos juntos aí. Isso tudo vai passar. Um abraço.